e convidar você para abrir a sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo de número 12, versículo de número 18. Enquanto você abre a sua Bíblia, eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade de nós estarmos aqui. Para mim é sempre um privilégio, irmãos, poder vir para a casa de Deus, poder adorar o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu considero uma oportunidade que sempre a gente fala assim, é ímpar, não tem igual, não tem semelhante. Porque Deus nos dá a oportunidade de vir até o seu santo templo, adorar o seu nome, na companhia da igreja do Senhor Jesus Cristo. Que a palavra de Deus diz que é a coluna e firmeza da verdade. É para nós um privilégio realmente poder adorar o nome do Senhor Jesus Cristo. Enquanto você também abre a sua Bíblia, eu agradeço a Deus por poder estar aqui servindo a Deus nessa cidade, na cidade de Los Angeles. O Senhor tem nos trazido para cá já há quase 2 anos, né, que nós estamos aqui. E agora em outubro, fazem 2 anos que nós estamos aqui. Então, portanto, 1 ano e hoje é dia 17, então 1 ano e 10 meses que nós estamos em Los Angeles, Califórnia, né? Felizes, porque o Senhor nos trouxe para cá para servi-lo. E servir você e ao Senhor. Servir ao Senhor enquanto sirvo você. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Quero agradecer, por entanto, a pessoa do nosso pastor que nos mandou para cá, que é o instrumento de Deus que nos enviou para essa cidade abençoada para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Romanos capítulo 12, versículo de número 18, diz assim a minha Bíblia e a sua também. Se possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Hoje nós estamos no primeiro estudo na nossa série sobre comportamento. Nós vamos falar hoje sobre relacionamentos. E isso tem muito a ver com o avivamento que a gente estava falando lá atrás. Porque o que a gente percebe hoje, no mundo atual que a gente tem vivido, é que as pessoas cada vez mais elas estão se tornando mais reclusas. Os relacionamentos cada vez mais frios, mais mortos, mais superficiais e mais egocêntricos. As pessoas hoje se relacionam por causa delas mesmas e não por causa do benefício do relacionamento. E isso tem sido um enorme problema para a sociedade moderna, porque esse tipo de relacionamento é aquilo que a gente chama de tóxico. É o tal do relacionamento tóxico, né? E essa toxicidade parece que invadiu todas as esferas de relacionamentos humanos. O escritor do nosso estudo, que é o pastor Josué Silva, ele escolhe de uma maneira muito abençoada esse tema inicial que está em Romanos capítulo 12, quando Paulo está advertindo a igreja. Se possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. A palavra paz no grego é eirene, que é o estado perene de paz, que é o estado de não agressividade, que é o estado de harmonia com o seu envolto. Mas a palavra que no grego se traduz para eirene, ela traz aquela percepção, na verdade, do hebraico do shalom. E o shalom é muito mais do que harmonia. Shalom é completude. Shalom é poder não só simplesmente estar em harmonia com as coisas, mas poder estar conectado com as coisas, servindo e sendo servida por elas. Uma certa vez, um dos nossos cursos que nós estávamos fazendo, uma das pessoas trouxe a percepção de um rabino sobre a palavra shalom. Ele falou assim, a palavra shalom é como você imaginar uma casa com um pai sentado na cabeceira, seus filhos em volta, e a mesa farta e alegria e bom relacionamento entre o pai, os seus filhos, a casa, a comida que está sobre a mesa, o ambiente onde eles estão. Isso é shalom, é completude, é todas as coisas no seu devido lugar, é paz de verdade. Paulo está dizendo assim, quando tiver ao seu alcance, você, por favor, tenha uma vida harmoniosa e uma vida de completude com todos aqueles à sua volta. É interessante pensar nisso, porque a gente faz questão de escolher as nossas amizades. A gente faz bem em fazer isso, mas a gente também faz questão de escolher as nossas inimizades. Ao mesmo tempo que a gente faz questão de escolher as pessoas que estão próximas de nós, a gente também faz questão de escolher as pessoas que a gente não quer próxima de nós. E os motivos, por muitas vezes, dentro da nossa perspectiva, são justos, né? Os motivos são justos.
porque a pessoa causou um problema para a gente, porque a pessoa nos feriu, porque a pessoa mentiu ao nosso respeito, ou porque nós, na verdade, temos um problema que nós causamos àquela pessoa, então a gente não quer lidar porque a gente sente vergonha. Enfim, são mais inúmeras as maneiras pelas quais a gente não se relaciona bem com alguém, né? O nosso estudo vai dizer aqui no capítulo de número, no segundo parágrafo, que o estilo de vida da família cristã perante a sociedade deve ser uma expressão de sua espiritualidade e a fé que ela professa. Mas muitas vezes a gente fala uma coisa com o Senhor, mas vive outra, né? A Bíblia dá alguns conselhos e aponta o caminho de santidade no comportamento e relacionamento do cristão com aquilo que está à sua volta. Olha, você está vivendo num bom relacionamento cristão com as pessoas em sua volta, significa estar apresentando bem ao Senhor Jesus Cristo. Mas quando fala assim caminho de santidade, as pessoas pensam que é um caminho simplesmente de roupas brancas, né? Aquela pessoa andando num caminho de santidade, ela andando, né? E os anjos cantando em volta dela. Mas santidade é, na verdade, ser separado, num caminho de separação com aquilo que é comum para o mundo. Então, já de início, se é comum para o mundo ficar com raiva, para o cristão não é. Se é comum para o mundo ficar com ódio, para o cristão não é. Se é para o mundo comum retribuir o mal das pessoas, para o cristão não é. O cristão, com a sua vida, paga sempre com o bem de que Cristo lhe pagou. E o exemplo nosso é o Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo falou bem dos seus próprios algozes. Lá no primeiro parágrafo, a gente se volta aí só por um minuto, o pastor começa dizendo assim: o mundo jaz do maligno, isso é, o diabo, que influencia pessoas e sistema em todas as partes. É interessante a palavra diabo, porque a palavra diabo vem do grego diabalos. E diabalos é uma palavra que é traduzida para caluniador também, né? E caluniador aqui, diabalos, dia e balos, são duas palavras que elas se interpõem, né? O prefixo dia, que é entre ou por entre, né? E a palavra balos, que significa valeta, significa espaço aberto. Então, aquele que se coloca por fazer espaços abertos, por se colocar uma valeta, aquele que se coloca para colocar divisão. E é justamente o que o diabo faz. No capítulo 7, se eu não me engano, de Provérbios, diz que tem 6 coisas que Deus odeia e a 7ª ele abomina. Sabe qual que é a 7ª que ele abomina? Aquele que causa contenda entre os irmãos. Aquele que trabalha por afastar pessoas das outras. E esse é o trabalho do diabo. Todas as vezes que você arrumar problema com alguém ou alguém arrumar problema com você, todas as vezes que você brigar com alguém, todas as vezes que você tiver uma diferença com outra pessoa, todas as vezes que roubarem você, todas as vezes que você causar um roubo em alguém ou causar um prejuízo em alguém, todas as vezes que há um relacionamento disfuncional, por menor que ele seja ou por maior que ele seja, é a obra de Satanás manifestada. Ponto. Acabou. Resume aí. Todas as vezes que você tiver um problema com o seu irmão, todas as vezes que você tiver um problema com a sua igreja, todas as vezes que você tiver um problema na sua família, de alguma forma, Satanás está causando isso. Porque é o trabalho dele causar divisões. E é por isso que é importante que a gente lembre que o Senhor Jesus Cristo falou assim: eu vim desfazer as obras do diabo. A palavra de Deus exorta as famílias cristãs quanto à necessidade de um procedimento exemplar. Amados, exorto-vos que, como peregrinos e forasteiros que sois, vos abstendes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Olha que interessante. Pedro está falando o seguinte: vocês são peregrinos nessa terra. E aqui eu estou falando para uma gama de brasileiros que vive na cidade de Los Angeles. Você é brasileiro em Los Angeles. Quando alguém chama você para alguma coisa para comer, e você é brasileiro, logo você fala da comida do seu país. Fala ou não fala? Ah, mas lá no Brasil a gente come assim o arroz com feijão preto e a carninha bem cortadinha assim, que a gente gosta mesmo é de picanha. Ou então outro tipo de carne assim que a gente gosta de comer junto com arroz e feijão, a gente coloca uma farofa em cima, a farofa temperada assim, né? Você faz questão de falar o jeito que a sua comida é. Por quê? Porque isso é a sua cultura. Isso é a sua maneira de ser.
As pessoas olham para você e você se veste como brasileiro, você conversa como brasileiro. Você tem a sua brasileiridade, a sua maneira de falar, a sua maneira de fazer amizade, tudo isso é do brasileiro. Pois então, você depois que veio para Cristo não é só brasileiro. Agora a sua segunda cidadania é brasileira. A sua primeira cidadania é celeste, é ser crente. E como crente, você tem a sua cultura. Como crente, você tem a sua comida. O Senhor Jesus Cristo olhou para os campos brancos, a necessidade de pregar o evangelho, e falou assim, vocês estão falando que falta ainda 3 meses para a colheita, mas olha, os campos já estão brancos para fazer a colheita. Rogai ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a sua seara, porque grande é a seara, mas poucos são os ceifeiros. Aí o pessoal fala assim, mestre, come alguma coisa. Ele fala, outra comida eu tenho para comer, uma que vocês não conhecem. Minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai que me enviou. Isso era a cultura dele. Isso era a manifestação do seu status quo, da sua percepção de mundo. Nós fomos chamados por Deus para viver numa percepção diferente. E nos nossos relacionamentos não é diferente de nada disso. Então, por que tanta gente vive mal hoje em dia? Por que tem tanta gente vivendo uma vida precária? Uma vida meia boca? Por que tem tanta gente chateada com picuinha, reclamando, não querendo se esforçar para servir o Senhor? O que acontece que nós temos vivido isso? O que acontece com a gente que a gente tem se afastado do Senhor? Se afastado no dia a dia das coisas que o Senhor nos traz para fazer, nos convida para fazer, nos convida para andar nos seus caminhos. É muito simples, por quê? Porque nós não temos vivido os preceitos da palavra de Deus como se convém. Perspectiva bíblica sobre os relacionamentos. A Bíblia nos ensina que quem está em Cristo é uma nova criatura e tem no seu interior consciente, o inconsciente, a mente, o ego, as emoções, os sentimentos, assim como desejamos, caráter, personalidade, valores e convicções, e alma e espírito. Também sabemos que tal interior foi regenerado pelo Espírito Santo e está sendo transformado progressivamente como informa a palavra de Deus. O Espírito de Cristo passou a fazer morada permanentemente nele e a produzir regularmente o seu fruto. Também é revelado na Bíblia que está em Cristo, crucificou a sua natureza humana com as suas obras, desejos, vícios e paixões pecaminosas. Ou seja, quem está em Cristo precisa ter bons relacionamentos e entender 3 coisas. É buscar conhecer a si mesmo conforme a ótica do Senhor, com as suas reais falhas, fraquezas, imperfeições, defeitos e virtudes. Se você é a pessoa que fala assim, eu falo mesmo, isso não é uma virtude. Isso é um defeito. Ninguém passa por cima de mim. Eu logo, olha, aqui não vem querer passar por cima de mim, não. Isso é um defeito, não é uma virtude. Olha, para mim, ninguém, eu não fico calado. Isso é um defeito, não é uma virtude. Se você se conhece realmente, e tudo isso ao seu respeito, o estopim curto é verdade, a sua maneira de fazer esquemas é verdade, a sua maneira de ser, entre aspas, esperto é verdade, compare isso com a palavra de Deus. Se você é crente de verdade, compare todos esses seus autoprojetos ou autoprojeções, todas as suas autoespeculações sobre a sua bondade e a sua generosidade. E compare elas, não com o que eu estou falando, com a palavra de Deus. Compare elas com a carta que Tiago escreve, da sabedoria que vem dos homens, da sabedoria que é terrenal, animal e diabólica. Compare. Compare essa sua maneira de pensar e de proceder com a carta que o Senhor, ou então o sermão que o Senhor Jesus Cristo deixa lá no Sermão do Monte, no capítulo 5, a partir do capítulo 5 de Mateus. Compare. Não compare porque eu estou falando, não compare porque eu estou dizendo, compare e veja se essas características, elas são realmente as características de uma pessoa que serve a Deus. Compare. Mais uma vez, não é porque eu estou dizendo, mas compare. Veja se é isso mesmo, a maneira correta de viver. Veja se é essa mesma a maneira correta de
andar. Não compare porque eu, mais uma vez, estou pedindo, porque eu estou dizendo. Compare porque essa é uma virtude, ou uma progressão, ou um pensamento, ou uma ideia, ou uma devoção daquele que anda com Deus. Compare. B. Procurar periodicamente a ajuda do Senhor, tirando para isso as máscaras, sendo mais sincero e autêntico diante dele. Quem é que consegue mentir diante de Deus? Quem é que consegue falar assim, Senhor, o Senhor sabe que eu só quis o bem. Quando na verdade você quis o bem e você quis aparecer por causa do bem. Para que o Senhor o transforme progressivamente pelo Espírito e pela palavra. C. Dispor-se de relacionar com os outros irmãos em níveis mais profundos, para que nessa interação Deus venha usá-lo como instrumento para aperfeiçoar o seu interior. Eu já falei isso mais de 500 vezes, e graças a Deus, aqui na nossa igreja nós nos amamos. Mas existe uma influência maligna no coração do homem, no meio da igreja, que diz assim, na igreja você não pode confiar em ninguém. E no mundo você pode? Na igreja você não pode ser amigo de ninguém. E no mundo você pode? Ah, pastor, lá no mundo as pessoas não são assim, não. É mentira do diabo. A diferença é que aqueles que estão vindo diante do Senhor estão tirando as máscaras e dizendo, eu preciso de Deus mesmo, porque a minha vida é falha. Lá fora não. Lá fora a falha é o comum. Lá fora a falha é o normal, lá fora a falha é o que as pessoas querem ser, o que as pessoas querem ter. Então é claro que na igreja, quanto mais a gente se relaciona, a gente conhece a maneira das pessoas serem e às vezes ela não é tão legal. Quando eu acordo de manhã com o músculo da minha perna doendo, eu não falo assim, deixa eu arrancar esse músculo fora porque ele está doendo hoje, ele está me causando problema. Na verdade, o que eu tento fazer é, com o resto do meu corpo, eu tento acessar por que é que minha perna está doendo. E a primeira coisa que eu faço é que eu empenho menos dor, menos esforço naquela perna, para que ela possa curar-se da dor. Na igreja, nós precisamos de nos dispor para ter relacionamento com as pessoas. Nos dispor para tratar com elas, ainda que seja um prejuízo nosso. Algumas pessoas falam assim, o senhor está falando isso porque o senhor é pastor, o senhor tem que fazer isso aí. Tá certo. E eu entendo o seu ponto de vista, né? Eu aqui dentro de algumas percepções, eu sei que todo mundo não vê assim, mas algumas pessoas falam assim, pastor, o senhor é o trabalho do senhor se relacionar com as pessoas. Agora, você acha que eu me sustentaria diante da igreja do Senhor Jesus Cristo com um coração não sincero? De entender que essa é uma necessidade que eu realmente tenho? E de não apresentar o Senhor quando eu falho nas minhas interações? Senhor, hoje eu não consegui amar o fulano da maneira como eu deveria. Senhor, me ajuda. Senhor, hoje eu não consegui entender a mente da ciclana da maneira que eu deveria. Me ajuda. Senhor, eu preciso servir mais essa família. Os líderes podem contar para você. Se de vez em quando eu não ligo para falar com o líder e falo assim, olha, irmão, nós precisamos de servir aquele irmão assim, assim, assim. Nós precisamos ligar, olha, estão com problema, precisa de ajudar eles nessa área, nessa área, nessa área. Para que nós, como igreja, possamos servir uns aos outros com amor. Nos dispor a amar. Nos dispor a ter um bom relacionamento com as pessoas. E deixar que Deus molde o nosso interior, inclusive para aprender a amar. E qual a importância dos relacionamentos? Por exemplo, Adão só entendeu a importância dos relacionamentos quando ele morreu. Não quando Deus morreu, quando ele morreu. Mas Adão, depois que morre, a gente não faz desse mundo? Mas o problema é que Adão morreu 2 vezes. A primeira vez que ele morreu foi quando ele foi separado de Deus. Esse é o pior tipo de morte que existe. Já viu aquela história, às vezes, de novela, que a pessoa olha para outra e fala assim, você morreu para mim.
E a pessoa fica em profunda ignômia, ignorado pelos seus parentes, pelos seus amigos, pelos seus mais próximos. Você já viu isso acontecer? Pois é, tem muita gente que tem relacionamentos assim, estão mortos para a família, para os amigos, para os mais próximos. Vivem mortos, afastados, ignorados pelas pessoas que eles amam. Exatamente quando morreu, foi quando ele foi expulso do jardim do Éden e perdeu o privilégio de estar podendo na presença de Deus, descobriu que a vida não tinha valor. Separação é morte, e foi a mentira da serpente, que eles não morreriam, o que Adão não enxergara antes. Essa é a pior coisa que existe. A gente começa a se relacionar mal com as pessoas, a gente fala assim, eu estou melhor, você morreu. Você está morrendo. E você não percebe. O seu distanciamento é morte. E a sua morte, ela pode causar um problema muito maior do que simplesmente fechar o olho aqui nessa terra. O capítulo 3 de Gênesis termina com uma triste expressão. E a partir do capítulo 4, a vida de Adão aparece como um homem diferente daquele que estava no Éden. O anoitecer, certamente, ele era nostálgico, não tinha mais o relacionamento com o amigo que o visitava na virada do dia. Adão perdeu um relacionamento direto com Deus. Olha só que coisa difícil. Deus estava lá todo dia. Até o dia que aconteceu alguém que separou eles dois, o diabo, causou uma valeta entre eles, plantou uma vinha de pecado e fez com que ele caísse. E agora? Deus não vai mais lá, na viração do dia, falar com Adão. Agora Adão olha para o lado, olha para o outro, deu a hora da viração do dia e Deus não vem mais. Deus não está lá mais para conversar com ele. Eu já perdi amigos por conta de situações na vida que causam profunda tristeza. Porque não fomos nós que causamos, a pessoa não quer mais. Foi embora. Não quer conversar com você mais. Não te acha mais interessante. Não acha mais boas as suas ideias. Ou ficou ferido porque você defendeu um ponto e ela queria outro. E o princípio da palavra de Deus não podia te ajudar. E hoje é difícil. Você acha que Deus não se sentiu triste porque Adão pecou? Você acha que Deus falou assim, estou nem aí, eu sou Deus ainda? Se você acha que é assim que Deus se sentiu, então por que Jesus? Por que a vinda do Senhor Jesus Cristo? Por que a morte do Senhor Jesus Cristo? Deus, na pessoa de Jesus, buscou a restauração, e é aí que entra. Existe uma coisa que vai muito além simplesmente do levar vantagem por ter amizade. A primeira delas é a conexão social. Ela é realmente boa para nós. A solidão mata. As pessoas que são mais socialmente conectadas à família, aos amigos, à comunidade, são mais felizes, são fisicamente mais saudáveis e vivem mais que os menos conectados. Se fez uma pesquisa na Harvard alguns anos atrás. Começaram a estudar as crianças do nascimento e estudaram 75 anos. E soltaram essa pesquisa há pouco tempo atrás. E descobriu que ao longo de 75 anos muita gente morreu, muita gente continuou viva, mas o que eles perceberam é que as pessoas que viviam melhores conectadas socialmente com a família, com os amigos, viveram mais e mais felizes. Independente da situação financeira. Independente de quanto dinheiro no bolso. Conectar-se numa comunidade que seja fiel a Deus e uns aos outros é uma bênção. Faz bem para você. A experiência nos mostra que a solidão é tóxica. Né? As pessoas que são menos conectadas do que poderiam ou gostariam de sê-las são justamente as mais infelizes. Pois a saúde delas declina mais rápido na meia-idade, o cérebro delas declina mais cedo e elas vivem menos do que as pessoas que não são sós, que são em comunidade. Você precisa aprender a se socializar. Olha que interessante isso.
Tem pessoas que falam assim, eu não me socializo porque as pessoas, elas são vamos dar um exemplo aqui, muito fofoqueiras. Ou as pessoas se metem muito na vida dos outros. As pessoas que mais se socializam é as que menos têm problema com isso. Sabia? Porque as que sabem se conectar melhor aos níveis de intimidade. Quem tem muita gente no seu hall de amizade, ela sabe que existem diferentes níveis de intimidade. Quem se relaciona pouco é quem confunde. Porque você se relaciona pouco com pessoas, é que você confunde o seu nível de amizade. Jesus enviou 70 discípulos de 2 em 2. Chamou para o seu time 12, mas tinha uma amizade profunda e íntima com 3. Jesus falava para multidões. Multidões conheciam ele. Políticos conheciam ele, como Nicodemos, que era do Sinédrio. Empresários conheciam ele, como José de Arimateia. O jovem rico. Mas ele tinha perto dele trabalhando 70. Mais próximo, 12. E quem via as coisas mais íntimas de Jesus, 3. No dia que Jesus apareceu transfigurado, só tinha 3 com ele. Os 12 não viram. Judas não viu aquilo lá. E aí pode entrar uma polêmica, talvez se ele não tivesse vendido Jesus. Mas ele veio para isso mesmo, fica tranquilo. Porque aí vem uma outra conexão também. Sempre vai ter traição. Você nunca vai se livrar da natureza humana, sabe por quê? Porque você não se livra da sua natureza humana. Você não livra da sua natureza humana. Você não livra de querer coisa ruim. Como é que você vai se isolar? Aqui eu abro um parênteses muito importante, o pastor disse. Geralmente você pede, ora e chora no momento da luta. Você quer Deus pertinho de você o tempo todo, enquanto a luta não termina. Olha que coisa fantástica isso aqui. Você pede para Deus e tal, vai, Senhor, me ajuda. Fala para as pessoas, pede oração para as pessoas. Irmão, ora por mim, eu estou com esse problema na minha família, né? Chama um pastor em casa para orar. Pastor, me ajuda que eu estou com problema aqui na minha casa, na minha família. Pastor, me ajuda por isso aqui. Pede oração no círculo de oração. Abre campanha de 7 dias, de 7 semanas. Aí a bênção chega. Aí você recebe a bênção e não compartilha com ninguém, nem com Deus. Aí não, aí a bênção é sua. Não, a bênção é minha. Não. Aí a pessoa, irmão, agora o pessoal está com inveja. Mas peraí. Você não vai compartilhar? Você não vai compartilhar o que Deus te deu? Que você pediu oração para que Deus te desse? Você compartilhou, abriu o coração, Senhor, me ajuda com isso aqui. Irmãos, olha, ora por mim nessa necessidade. Deus agiu na necessidade. Você não vai compartilhar? Você vai dizer, ei, Deus me abençoou, Deus me ajudou, Deus abriu a porta. Não? Como é que funciona isso? Como é que funciona isso? Eu não entendo. Sucesso só é sucesso se você tem alguém para compartilhar. Aí a pessoa fala assim, não. Isso aí muito coach está falando. Não, porque os amigos que estavam com a gente na carreira, quando a gente abre o negócio, eles não compram. Quem compra é o conhecido. Então, os meus amigos agora vão ser esses aqui da minha nova fase. Que besteira. Que besteira. Você vai deixar para trás uma geração inteira de pessoas que andou com você, que chorou com você, que duvidou de você, que falou mal de você. Você vai deixar eles para trás? Você não vai compartilhar com eles? O que José falou para os irmãos? Eu gosto dessa história, né? O que José falou para os irmãos? Olha, foi para isso que Deus me mandou na frente. José, não foi Deus que te mandou na frente, meu amigo. Seus irmãos te venderam para não te matar. José, you so naive. Você é tão inocente, José. José, eles queriam te matar, José. Não. Isso era plano de Deus.
Se era o Senhor me preparando para a bênção. Esse José é muito doido, é muito crente. Relacionamento. No fim ele fala assim, olha, Deus fez tudo isso para conservar na terra um povo grande. Que povo grande, José? A minha família. Que família, José? A que te vendeu? É, porque Deus tem promessa para eles. A pessoa te deu prejuízo. A pessoa falou mal de você. Deus tem uma promessa para ele também. A pessoa te passou para trás, mentiu para você. Se ele se arrepender e voltar para Jesus, Deus tem uma promessa para ele. E no que depender de mim, eu vou ter paz com todos. Eu vou trabalhar pela paz na minha casa, na minha família, no meio dos meus amigos. Eu vou trabalhar por isso. Na aliança do Antigo Testamento, o mandamento de Deus era que todo o povo se juntasse para celebrar as suas vitórias nas batalhas e na vida em geral. Na colheita, no sacrifício, 3 vezes pelo menos por ano, todo mundo vinha junto para celebrar. Tem que convidar as pessoas para a vitória. Tem que celebrar junto. Vivemos na era da reclusão social, onde você pode fazer potencialmente qualquer coisa sem sair do conforto da sua casa. Não apenas a diversão nos programas de TV, mas intermináveis opções de shows, vídeos e filmes na internet. A pessoa fica lá na casa dela, zapeando lá, enchendo a alma de bobagem, de besteira. E não compartilha com alguém uma bênção. Não vem orar. Não passa tempo de oração. Não passa tempo de meditação com Deus, em nada. E ele fala assim, Senhor, eu estou tão sozinho. Está mesmo. Tem gente que acha que a igreja podia ser virtual. E olha, deixa eu falar uma coisa para você. Eu sinto, irmãos, profundamente pelas pessoas que desconsideram a casa de Deus. Sinto. Mas mesmo, irmãos, às vezes estando decepcionado com a maneira como nós encaramos algumas coisas, eu não vou deixar de servir a você, porque Deus me trouxe aqui para te servir. Ainda que, às vezes nós tenhamos percepções diferentes de algumas coisas, e eu não consegui ainda colocar no seu coração, pelo Espírito de Deus, aquilo que é o cerne da nossa vida com Deus. Eu não desisto. Porque Deus me trouxe para cá, para isso. Porque às vezes eu vejo a gente tão amarrado, com coisas tão efêmeras, e quando a gente fala do Senhor, parece que é segundo plano. Quando a gente fala do Senhor, parece que as coisas não são importantes. Mas a palavra de Deus lá em Hebreus, no capítulo 10, versículo 24 e 25, diz assim: e nos consideremos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes incentivando, exortando, chamando a atenção, a palavra é, admoestando-nos uns aos outros, tanto quanto vedes que vai se aproximando aquele dia. Vem para a igreja, vamos servir a Deus junto. Vamos celebrar as vitórias, vamos pedir para Deus as nossas necessidades. Vamos servir ao Senhor de verdade. Vamos consertar a vida uns dos outros. Vamos olhar para nós mesmos e ver onde a gente precisa de conserto de verdade. E vamos viver de verdade uma vida para Deus. Para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. O comportamento do crente, então. Nós já estamos partindo para o final, mas eu preciso aqui que você ainda entenda algumas coisas. Uma vez que o crente recebe a justificação por meio de Jesus, ele precisa de andar de modo digno na vocação que foi chamado. Ou seja, existe agora uma vocação para você. Você é crente? Tem uma maneira de viver. E não é qualquer maneira. Tem um jeito de se comportar, né? A primeira coisa que a gente pode olhar aqui é o serviço cristão. Paulo instrui um princípio sadio de como ser o comportamento do cristão em várias áreas. O crente deve manter o padrão exemplar de conduta para que em tudo Cristo venha a ser glorificado. Primeiramente, somos instruídos de que aquilo que realmente sou, deve ser sacrificado. Sacrifício é algo que, por natureza, nós não estamos acostumados a fazer, senão não era sacrifício. Custa muito sacrificar, mas é necessário. Você sabe por que você faz as boas ações que você faz? Sabe por que você quer fazer bem?
porque é gostoso fazer coisa boa. Agora, o eu, quando precisa de ser sacrificado, ele precisa de colocar em pauta por que é que ele faz coisa boa. Porque sabe quando você não gosta mais de fazer coisa boa? Porque quando você está fazendo coisa boa para gente ruim. Por quê? Porque você não vai receber nada em troca. Porque você vai fazer o bem e vai ser decepcionado amanhã. Aí você não quer fazer bem. Aí você não gosta de fazer bondade, porque não tem nada de volta divino. Então, quando aqui está aparecendo que nós precisamos sacrificar o nosso eu, significa que nós precisamos adotar o padrão de Cristo por causa de Cristo, não por causa de mim. O benefício é representar ao Senhor Jesus Cristo, ainda que nos custe alguma coisa. Porque quando nos custa alguma coisa fazer o bem, a gente não gosta de fazer o bem. Quando queima o filme fazer o bem, a gente não gosta de fazer o bem. Quando coloca a gente em problema porque a gente fez o bem, aí não é interessante fazer o bem. Eu não, isso vai dar só problema para mim. E aí? Existe a necessidade do bem? Existe a necessidade de você lançar o braço? Existe a necessidade de você falar a palavra que precisa de ser falada? Uma palavra de bênção, de ajuda. Precisa se meter no problema para trazer solução para ele? Não se meter na questão alheia. Se meter no problema. O que é se meter no problema? Em vez de você chegar para a pessoa e começar a falar na cara dela tudo que está errado na vida dela, é colocar na vida dela e falar assim, como é que eu posso ajudá-la? Do jeito que ela é, no problema que ela tem. É difícil, não é? É muito difícil. Mas a gente gosta de fazer o bem. Está em nós fazer o bem. Só que o problema é que quando a gente faz o bem, não tem para quem falar que a gente fez. A gente fala, poxa vida, queria tanto contar para alguém esse benefício que eu fiz para alguém. Às vezes é o tanto de oferta que deu, às vezes a pessoa que ajudou, às vezes é a oportunidade que conseguiu. Quer contar para alguém. Por quê? Porque aí faz sentido fazer o bem. Mas é justamente para o bem que faz bem, antes de trazer benefício, é para que Deus nos chamou. Nós precisamos entender que nós temos uma conduta em relação a Deus, ou seja, procurar viver uma vida santa, separada para Ele. E santidade em todas as áreas. Em relação a nós mesmos, o crente não deve procurar estimar-se mais do que lhe é próprio. Não pense de si mesmo além daquilo que convém. Tem gente que acha que é a última bolacha do pacote. Em tudo. Eu conheci um sujeito certa vez que ele falava assim, olha, ele falava para pessoas, abertamente falava para pessoas, olha, aqui dessa igreja, sentado no púlpito aqui com o pastor, eu sou o melhor pregador. Não tem ninguém que prega nem perto de mim. Esse fulano aí, esse ciclano, eles pegam tudo mensagem da internet. Olha, se não fosse hoje, uma vez ele falou assim, se não fosse hoje, meu filho tem uma oportunidade no culto para trazer uma saudação, o culto tinha sido perdido. Porque eu ensinei para meu filho pregar e ele prega já muito melhor do que todo mundo que está aí, porque foi eu que ensinei. Olha, se tal pessoa me desse a oportunidade, nossa, eu ia fazer muito benefício para ela. Pessoa que acha que ela é a última bolacha do pacote. Ah, se eu for embora da igreja, ninguém mais fica lá. Olha, se eu disser, ninguém mais quer. Olha, eu sou o melhor obreiro que tem naquele lugar, ou sou o melhor líder que tem naquela região. Não pense de você mesmo mais do que convém. Não pense de você mesmo como a última bolacha do pacote. Isso é uma ordem de Deus. Não é um conselho, é uma ordem. Não fique se achando. Não fique trombetando a seu respeito, a respeito de como você é bom, a respeito de como você é melhor. Se coloque no seu lugar. Se Deus te deu um talento, não é para você, é para servir. Se Deus te deu um benefício, não é para você, é para servir. Porque é o seguinte, se você tem uma musculatura forte na perna, para que é? Para sustentar o resto do corpo. Ninguém tem uma musculatura forte em algum lugar simplesmente para mostrar o muque, é para algum benefício. Quem faz isso faz apenas por vaidade, e a vaidade é um problema que atrapalha as relações.
Em relação à igreja é um organismo e não uma organização. Aqui verificamos que os crentes prestam seu serviço na igreja de Deus por meio dos seus dons espirituais. Tendo muitos membros, cada um diferente do outro, no entanto, é só o conjunto de cada membro que faz a diferença. O que eu quero dizer com isso? Ninguém na igreja está na igreja por causa dele mesmo. Você está na igreja porque Jesus te trouxe aqui para servir os seus irmãos. Esse é o benefício da igreja. Se tem uma coisa que eu gosto de fazer, irmãos, enquanto pastor, membro, líder, enquanto participante da igreja, é ver como é que eu posso fazer para fazer que os meus irmãos prosperem em tudo que eles estão fazendo. Então eu sei que alguém precisa de um carro, eu já sei para quem que eu vou mandar aquela pessoa que precisa de um carro. Eu sei alguém que quer fazer bolo, eu já sei para quem que eu vou mandar aquela pessoa para fazer bolo. Eu sei que alguém precisa de transporte, eu já sei para quem que eu vou mandar para aquela pessoa que precisa de transporte. Eu sei para quem precisa de site, eu já sei para quem que eu vou mandar aquela pessoa que precisa de site. E fazer com que as pessoas se conectem, conversem. De vez em quando dá errado? Sim, claro que dá. De vez em quando eu venho reclamar, olha, pastor, aquela pessoa lá que você me falou e tal, eu fui fazer um negócio com ela, não deu muito certo, aconteceu isso aqui e tal. E minha palavra é sempre, não deu certo, irmão, mas foi um caso isolado. Só que não é assim não, na igreja não é assim. Não é porque eu estou simplesmente jogando palavra fora, é porque é nisso que eu creio. Porque eu creio que quando alguma coisa dá errado, é o diabo que colocou a pata dele. Eu ainda me coloco na posição, será que eu podia ter orado mais por essa situação? Será que eu podia ter cercado mais de oração os meus irmãos, para que eles tivessem mais? Será que eu podia ter pregado melhor sobre esse assunto? Para que nós possamos servir uns aos outros. Porque no trabalho que nós fazemos, eu não considero, por exemplo, que eu tenho todas as respostas. O que eu considero é que naquilo que eu fui feito e fui chamado para servir, a sua vida é o beneficiário em nome de Jesus. Eu quero ter um bom relacionamento com todo mundo. E já falei outras vezes. Eu vou continuar amando as pessoas que Deus me deu para amar, ainda que elas tentem me impedir de amá-las. Elas não vão conseguir. Eu vou continuar amando você. Em nome de Jesus. A conduta em relação à sociedade. Para que nós estamos no mundo? Para mostrar Cristo. Vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo. Dê exemplo de crente lá fora. Para as pessoas do mundo, dê exemplo de crente. Para as pessoas da escola, dê exemplo de crente. Viva como crente. Tenha relacionamentos firmados em Deus. Em nome de Jesus. Porque o diabo, às vezes, ele arma cada cilada. Esses dias atrás, um dos nossos irmãos contava uma cilada que o diabo amarrou para ele há muitos anos atrás. Isso ainda está estantador para o coração dele. E aí a gente falha. E o Senhor nos chama para viver uma vida santa. Agora, o melhor remédio, se você tem falhado até hoje, e aqui vem o cerne da questão, se você tem vivido maus relacionamentos até hoje, pegue os princípios da palavra de Deus que estão sendo dados para você e se levante. Pegue o método que Deus está te dando hoje e se levante da onde você está e comece a viver bem no meio dos seus irmãos, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Nós fomos chamados para compartilhar as necessidades, e as duas. Compartilhar das necessidades e as necessidades. Compartilhar as necessidades que você tem. Compartilhe. Não seja uma pessoa que por causa da sua posição, não posso falar a ninguém que eu estou passando por isso, porque isso é uma coisa que ninguém passa. Compartilhe. É um problema que você está passando de trabalho, compartilhe, peça oração. É um problema financeiro, compartilhe. Vamos juntos. Eu falo de vez em quando para os irmãos brincando, né? Se você tiver problema com o dinheiro, me fala que eu também estou, a gente sai junto para procurar. Compartilhe, vamos orar por isso. Vamos ver se a gente consegue algum lugar onde você consiga suprir a sua necessidade financeira. Está precisando de mudar? Me ajuda. Eu quero te ajudar. Quer ir para uma outra casa? Vamos lá ver o que a gente consegue. Para que você possa morar dignamente, morar bem. Seus filhos precisam de escola, estou fazendo um esforço enorme porque seus filhos têm uma escola. Vamos compartilhar as necessidades e das necessidades. Alguns dias atrás, eu fiquei 5 dias no hospital com a minha filha. Compartilhei com vocês da minha necessidade. Será que alguém pode ficar com esse aqui, o mais velho? Será que você pedir ajuda? Compartilhei. Segundo o que eu entendi a disponibilidade dos irmãos e aquilo que eu conheço dos meus, compartilhei as minhas necessidades. E agora eu quero compartilhar das suas necessidades também. E eu sei que eu tenho compartilhado de várias.
Mas essa é a nossa unidade, na sociedade aí fora. Quantas vezes a gente não recebe pedido de pessoas, pastor, vou passar uma semana em Los Angeles, achei seu número no Google, me ajuda? Ajudo! Pastor, estou querendo ir embora para a Califórnia, viu? Achei o telefone da igreja na internet. O senhor me ajuda? Ajudo! O que você precisa? Compartilhar das necessidades. Agora, você fica com beiço. Muita gente que a gente ajudou nunca veio na igreja. Nunca apareceu aqui. Muitas ligações que eu atendi, dei dica, a pessoa nunca apareceu aqui. Teve gente que a gente ajudou que apareceu aqui uma vez e nunca mais veio. E qual que é o problema? Ah, não vou ajudar mais. Não, vou ajudar de novo. Vou fazer de novo, eu estou fazendo para o Senhor. Eu estou servindo a Deus. Mas me deu prejuízo. O prejuízo não é meu. O prejuízo é da pessoa que não aproveitou, porque eu ainda tinha muito mais coisa para dar para ela, foi embora cedo. Ela desistiu cedo de se aproveitar de mim, porque eu estou aproveitando da graça que me foi dada desde o céu. Eu estou aproveitando da seiva que vem do céu, da unção e da graça, e do poder do nome do Senhor Jesus Cristo na minha vida. E não tem nada que a pessoa possa tirar que Deus não tenha mais para derramar na nossa vida, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. O problema é que a gente às vezes causa as coisas tão preciosas para nós e esquece que há um Deus no céu, dono de toda a prata, dono de todo o ouro, dono de toda a virtude para nos dar. Para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Na prática, nós não entregamos mal por mal. Aqui vem um pouquinho sobre a conduta quanto às relações às autoridades, que nós estamos aqui para obedecer, para viver uma vida de maneira, conduta cívica, para pagar as nossas contas, para pagar os nossos impostos. Não seja uma pessoa devedora, principalmente a Deus. Não deva a Deus, entregue dízimo, entregue oferta, seja uma pessoa que participa da casa de Deus, não seja uma pessoa que retém a seiva que vem do céu. Abra a sua mão, não é porque eu preciso, graças a Deus, nós temos sido absolutamente abençoados por Deus aqui na nossa igreja. Nós estamos bem, graças a Deus, mas você precisa ser fiel ao Senhor, você precisa entregar ao Senhor aquilo que é de Deus. Você precisa ser generoso. Na palavra de Deus diz a respeito disso. Não é uma conversa de pastor, é a palavra de Deus. Você precisa ser. Não é por necessidade da igreja ou necessidade sua, é porque é fidelidade a Deus. Precisamos ser obedientes na conduta em relação aos cidadãos, né? Por fim, irmãos, nós precisamos de entender que nós estamos preparando o mundo para tomar um baque. Quando nós somos assuntos aos céus. Quando nós somos arrebatados para estar para sempre com o Senhor. Além do amor um ao outro, o motivo para sermos bons cidadãos é a vinda do Senhor que está próxima. Já já nós vamos ouvir o som da trombeta de Deus e a voz do arcanjo, e para sempre nós estaremos com o Senhor. E alguém vai cantar: onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nenhum irmão? Ao quem com voz de talento vai dizer nesse momento: aquele povo foi embora para Sião. Alguém com voz de lamento vai dizer neste momento: aquele povo foi embora para Sião. Será que ainda vão? Será que ainda vão perguntar onde é que está aquele povo barulhento? Será que ainda há barulho de glória a Deus e aleluia na nossa unidade, na nossa reunião? Será que ainda há alegria por nós estarmos congregando na casa de Deus e estarmos a caminho no céu? Ou será que o Netflix, o Facebook, o Google, a inteligência artificial, os nossos muitos afazeres, o dólar, roubou a nossa alegria do céu? Roubou a nossa alegria de servir? Será que tudo isso tem roubado a nossa alegria de estar um dia com Jesus? Onde está aquele povo barulhento? Aquele povo que onde chega, domina o espaço, por causa da unção de Deus e a graça de Deus na sua vida. Que quando o Senhor voltar, como Ele nos achará? Andando nas trevas do pecado, como bons cidadãos dos céus? Amando ao Deus e ao nosso próximo, ou amando as nossas coisas?
ou amando aquilo que é nosso. Eu quero ser encontrado por Deus, amando aquilo que é dele. Os meus irmãos, a igreja, os perdidos, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe você em nome de Jesus, que você receba, abraça e pratique essa palavra para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Fique de pé, por gentileza. Nós vamos fazer uma oração e nessa oração final eu quero incentivar você a contribuir com os dízimos e ofertas que você trouxe para a casa do Senhor. Faça isso de coração, contribua de verdade para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo.